Bom dia a todos. Já vamos dar início aqui à 21ª reunião ordinária do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Passo agora a palavra da secretária executiva do Conselho para dar prosseguimento aqui aos trabalhos. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da ata da 20ª reunião do Conselho Regulador da GR, uma vez que a mesma já se encontra publicada no site. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo 2019 00029 002654. Interessado, Expresso São José do Tocantins. Assunto: requerimento de renúncia de linha. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Tratam-se os autos de requerimento da empresa São José do Tocantins Limitada para renunciar à exploração da linha 04.1041-00 Niquelândia, Rio Maranhão, justificando o pedido pela inviabilidade econômica da linha, sendo observado um número reduzido de passageiros e também pela excessiva oneração do transporte regular. Através da resolução CR 44/2020, o pedido de renúncia foi indeferido. Em mandado de segurança ajuizado pelo Expresso São José do Tocantins, foi concedida a segurança para o fim de anular os efeitos da resolução 44/2020 CR e declarar a renúncia da linha 04.1041-00 Niquelândia, Rio Maranhão, e ausentes os pressupostos recursais para interposição do recurso, a Procuradoria Setorial, através do despacho 851/2022, orientou pelo cumprimento da referida decisão, nos exatos moldes em que exarada. Conforme relatado no despacho 851/2020, a Procuradoria Setorial da AGR assim consignou: não obstante possível a interposição de recurso em face da sentença, não se vislumbra a existência de pressupostos necessários, notadamente considerando a prejudicialidade do objeto da ação mandamental, porquanto, em razão da concessão do efeito suspensivo, a apelação interposta no bojo da ação civil pública número 5185869-10.2016, final 0051, a AGR retomou a gestão administrativa do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, termos da vigente Lei Estadual 1867/2014, até a decisão final do STF, na ADI 5.549. Orienta-se o cumprimento da referida decisão judicial, nos exatos moldes em que exarada. Isto posto, acompanho o entendimento da Procuradoria Setorial e voto pela anulação dos efeitos da Resolução 443/2020 até a decisão final do STF na ADI 5.549. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanha esse processo, conselheiro Paulo, um daqueles que teve uma decisão judicial recente, né, que autoriza a empresa a renunciar à linha, né, numa liminar, contradizendo aquilo que já havia decidido anteriormente, não permitiu essa renúncia, né. Eu tenho um caso semelhante a esse, eu acompanho o voto também, depois eu explico também a situação do meu caso aqui, mas é bastante semelhante. Então, E essa situação dessas linhas, elas vão entrar naquele estudo que a gente está concluindo para o chamamento público, né, e preenchimento desses haver interessados dessas linhas. Tá? Bom, também acompanho o voto do relator. Item 3.2. Processo número 2022 00029 00 1325. Interessado, Autoviação Goianese. Assunto: interromper o serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator.
Aqui é um caso mais ou menos a situação anterior, entretanto, sem a liminar, né? Trata-se de recurso face à notificação da penalidade expedida de acordo com o rito processual previsto na Resolução Normativa 12 de 2014, tendo em vista a condição de revel da autuada na fase de defesa. No auto de infração 41.140, consta que a empresa Autoviação Goianésia Limitada interrompeu a linha 01061 de Goiânia, Santa Rosa de Goiás, no início da pandemia, e não retornou à operação até a lavratura do auto, continuando a linha paralisada e, por tal motivo, foi autuada. Notificada em 19 de maio de 22 para recolher aos cofres da AGE o valor de R$ 3.131,86, apresentou o recurso em 2 de junho de 22. Em seguida, vieram os autos a esse conselheiro para relatar o feito junto ao conselho. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa Autoviação Goianésia não cumpriu o prazo para ingresso do recurso. Portanto, desconheço do mesmo por não estar presente um dos requisitos da admissibilidade, o da tempestividade. A mesma foi notificada na forma legal, recebida em 24 de março de 2022, sendo que o prazo para contestação expirou em 7 de abril de 22. Notificado na forma legal, não apresentou sua defesa, conforme se vê nos autos. O recurso da notificação de penalidade foi recebido em 2 de junho de 22, ficando configurada a intempestividade no mesmo e, consequentemente, a prescindibilidade de sua apreciação. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos e ainda considerando a perda para a apresentação da peça recursal, levando-se em conta a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção da penalidade aplicada. É com voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho. Conselheiro Gui. Acompanho também, presidente. Conselheiro Marcelo. Também acompanho o voto do relator. Item 3.3. Processo número 2022-000-2900-1410. Interessado, Alcia Antônio Ferreira Transportes. Assunto: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuada através do AI 41.141, 9 de março de 22, por infringir o artigo 77, inciso 4º da Resolução Normativa 105 de 17, ao utilizar na execução de serviço veículo não registrado na GR. Alcia Antônio Ferreira Transportes apresentou sua defesa em 11 de 4 de 22, onde informa que o veículo está devidamente registrado com o CRV válido na GR, em nome de Alcia Antônio Ferreira Transportes. Ao final, requer a anulação do referido auto de infração. Posteriormente, o processo foi remetido à Câmara de Julgamento, onde o relator concluiu pela anulação do auto de infração 41.141, que foi confirmado posteriormente pela Resolução 050 de 2022, e enviada a este Conselho Regulador para reexame, por força do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/99, acrescido pela Lei 18.101, 17.7/2003. Preliminarmente, conheço a defesa apresentada por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Quanto à auto-infração 41.141, o veículo de placa GVH 6642, que foi objeto da autuação, está regularmente registrado na AGR, consoante foi demonstrado pela defesa, que juntou cópia do certificado de registro do veículo, número 31.548. Tal fato é confirmado pela Coordenação de Cadastro e Licenciamento da AGR, nos termos do despacho 2799/2022. Certificado de registro do veículo, número 31.548. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, após a análise da ocorrência,
Acompanho o entendimento da Câmara de Julgamento, voto pela anulação da infração 41.141/2022. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Eu tenho uma dúvida nesse caso, porque ele se assemelha muito a um caso que eu tenho hoje aqui, e também é um caso que nós voltamos aqui um pouco tempo atrás, que é a de fazer a distinção entre registro e licenciamento válido. Hoje, a nossa resolução, ela não faz diferenciação entre as duas coisas. O registro do veículo vai por 3 anos, mas ele precisa ser licenciado anualmente. Nós não temos na nossa resolução, e inclusive é uma sugestão que eu estou trazendo no meu voto, um dispositivo que trata da licença vencida, que ela depende basicamente da vistoria anual do veículo. Então, muitas vezes, o fiscal multa a empresa com o registro válido, mas a licença vencida e coloca uma notificação veículo sem registro. Quando, na verdade, o mais correto seria a licença vencida, mas porque não existe isso. Então, eu queria saber nesse caso aí se o registro e a licença estavam válidas ou é só o registro, porque é algo que a Câmara de Julgamento, nesse meu caso, anulou a autuação pela mesma razão, mas eu considerei equivocado porque eles avaliaram o registro, que tem validade de 3 anos, mas a licença já estava vencida há quase um ano antes do auto assim, ter sido lavrado. Então, uma dúvida que eu coloco para verificar se o licenciamento também estava válido nesse caso. Aqui se refere exclusivamente ao certificado de registro. Não fala do licenciamento. Não. Porque eu acho que valeria a pena checar se o licenciamento estava válido ou não no momento. Porque se ele tiver vencido, ainda que o registro estivesse válido, se a licença tiver vencido, o veículo está trafegando de maneira irregular. E a Câmara de Julgamento, como eu falei, vem adotando uma posição que eu considero equivocada de anular os autos de operação com licenças vencidas. Você deve ter verificar realmente o auto dele. Porque a licença é a condição de validade do registro, entendeu? E ela tem que ser renovada anualmente. Esse é o ponto. Não sei se alguém do gabinete checou a informação, poderia confirmar. Claro. Não. As duas são de regulação nossa, de regulação nossa. São duas questões distintas que estão dentro da nossa regulação. Ambas da resolução 105. Tá? Eu vou até checar aqui o caso que ele trouxe. Tem exatamente essa situação. Deixa eu verificar aqui, a São José do Tocantins. Só um momentinho. É porque não existe tipificação. Muito embora a resolução exija a licença válida, ela não trouxe a tipificação de licença vencida. Então, a área sem licença. Ela ou vencida ou sem licença, ela não trouxe essa tipificação, mas ela traz a obrigação de ter a licença válida todos os anos, no meio da vistoria veicular, 6 meses ou anual, a depender da idade do veículo. É uma situação nova, né? Quer dizer, nova teoricamente, né? Nunca foi, realmente, o conselheiro tem razão, que nunca foi observado claramente esse assunto. O que eu acho que o que eu entendo que a gente poderia, para esse caso e também para o caso que seguirá, seria, de qualquer forma, como a licença do veículo, né, por óbvio, ela faz parte do registro do veículo, né? Então, talvez a gente devesse disciplinar isso melhor, né, na resolução, tornando claro. Eu até trouxe aqui o ponto que eu achei aqui, o artigo 13 da resolução 105, ele traz a questão da exigência do cadastro e tem validade de 3 anos. Na mesma resolução, no artigo 24, ela fala da validade do registro em conformidade com o laudo de vistoria, que é realizado em 6 meses ou anualmente, dependendo do ano do veículo. Então, o laudo de vistoria, que é a licença, ele é uma condição de validade do registro.
e a Câmara de Julgamento não tem atentado para essa questão. Então, ela tem anulado por considerar que o registro existe, e de fato o registro pode existir, porque tem mais de 3 anos, mas a vistoria não foi feita, está vencida. Então, e é uma impropriedade da resolução não trazer a tipificação exata para a inexistência de vistoria, ou vistoria vencida, válida, coisa nesse sentido. Não sei, eu sugeriria, eu poderia pedir vista, mas, na verdade, eu não sei se for de todo mundo o consenso, para você recolher e checar a situação e trazer uma próxima reunião. Talvez seja mais prudente mesmo. Recolho o voto e Presidente, vou observar esse aspecto. presidente, e alertar a Câmara para isso não chegar até aqui, entendeu? Isso tem que ser visto lá. E não é a primeira vez. Já tivemos um caso aqui, alguns anos atrás, que eu também, como presidente, chequei essa informação, pedi vistas, a gente reverteu a decisão para o julgamento, e, pelo jeito, continuam a chegar os casos aqui no mesmo sentido. Então, acho que é importante. E talvez valha essa apuração na resolução, porque isso pode, inclusive, gerar um questionamento sobre a correta tipificação da infração. Dado que, não, muito embora exista a obrigação de ter a vistoria válida, não existe uma tipificação relacionada a essa exigência. E talvez por isso a fiscalização, não encontrando por similaridade, tenha coloca o apontado registro mais próximo. Tenha apontado. Bom, então tá entendido, acatado o pedido de vista. No caso, o conselheiro... Não, conselheiro recolheu o voto. O senhor retirou, então, de pauta para melhor observação. Correto, vou constar. Item 3.4, processo número 2022-000-2900-2134. Interessado, primeira classe Transportes LTDA, assunto: trafegar com veículo sem documento de porte obrigatório. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Auto infração 41.201, consta que a empresa Primeira Classe Transportes Limitada, ME, foi autuada no terminal Rio Verde por trafegar com veículos em serviço sem documento de porte obrigatório. No ato da fiscalização, não foi apresentado certificado de registro e licenciamento de veículo expedido pelo DETRAN. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 285/2022 e a R recebida em 2 de maio de 22. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, em sua defesa, o seguinte: inicialmente faz uma síntese da autuação e questiona em preliminar a legalidade do auto-infração, por entender que não consta o nome, a assinatura e a identificação do agente autuante. Adiante, informa que a empresa assumiu a linha de transportes que anteriormente pertencia à empresa Asa Verde Limitada em caráter emergencial, junto à AGE. Acrescenta que a empresa está impedida de conceder novas autorizações por força da decisão judicial e esclarece que até o momento não possui licença para operar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e que tal fato é de conhecimento da AGE. Desta forma, não pôde registrar o veículo na AGE. Ao final, pugna pela improcedência do ato de infração e o arquivamento do processo. Através da resolução 60 da Câmara de Julgamento, por maioria de votos, o auto-infração 41.201, em nome da empresa Primeira Classe Transportes Limitada, foi anulada por falta de fundamentação legal que caracteriza a lavratura do referido auto. Em seguida, o processo foi enviado a esse Conselho Regulador para exame e deliberação nos termos do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/99. Crescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 13. Conheço da defesa por presentes requisitos para admissibilidade. Quanto ao auto de infração 41.201, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. E o agente fiscal está corretamente identificado, inclusive com seu CPF devidamente assinado eletronicamente,
nos termos do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3 da linha B da Lei 17.039 de 10. Foi declarado pelo fiscal e está caracterizado, comprovado nos autos que a empresa, no ato da fiscalização, não apresentou o certificado de registro e licenciamento de veículo, documento de porte obrigatório para trafegar com veículo em serviço. O veículo de placa NGV 1872 está identificado no auto de infração 41.201, inclusive com fotos anexas ao relatório circunstanciado. Os demais argumentos e justificativa apresentados na defesa não dão nenhuma sustentação legal para anular o auto de infração número 41.201, pois o documento de porte obrigatório exigido no ato da fiscalização é expedido pelo DETRAN. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudesse contradizer a regularidade do auto de infração. Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuado não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto pela manutenção do auto de infração 41.201 de 30/3/22. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Como vai ter presidente? Conselheiro Marcelo. Acompanho. Também acompanho o voto do relator. Conselheiro, peço autorização do senhor para fazer a leitura dos itens 3.5 e 3.6, considerando que os mesmos tratam de planos de racionamento. Isso, exato. Correto? Ótimo. Item 3.5, processo número 2022-000520000179, interessado saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento de Montevidéu do Norte. Item 3.6, processo número 2022-000520000170, interessado saneamento de Goiás, assunto, plano de racionamento de Anápolis. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para os processos itens 3.5 e 3.6? Bom dia, presidente. Bom dia, senhores, senhoras. Não. Saneado não tem interesse de manifestar, não. Correto. Obrigada. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Temos aqui dois planos de racionamento, um do município de Anápolis, versão 2, julho de 22, e o outro de Montevidéu do Norte, versão 3, julho de 22. Ambos têm o mesmo sentido, o mesmo assunto. Desta forma, presidente, eu quero votá-los em bloco, né? Para ser mais objetivo. Perfeito. Tendo em vista que a concessionária cumpriu com os requisitos determinados no quadro acima do artigo 7, Resolução Normativa 110/2017, através do parecer 64/2028, a Gerência de Saneamento vota pela aprovação do Plano de Racionamento do Sistema Integrado de Água do município de Montevidéu, assim como, tendo em vista que a concessionária cumpriu com os requisitos determinados no quadro acima do artigo 7, Resolução Normativa 110/2017, através do parecer 100/2022, a Gerência de Saneamento vota pela aprovação do Plano de Racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do município de Anápolis, versão 2, julho de 22, é como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanha também, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu faço uma ressalva aqui, porque recentemente esse conselho que aprovou uma nova resolução que traz um aperfeiçoamento na questão dos planos de racionamento, né? Então, um ponto de atenção para que os processos que agora aportarem, né, aqui na agência, que seja levado em consideração a nova resolução, né, que
que passou por consulta pública e que nós entendemos aqui que é um aperfeiçoamento em relação ao regramento anterior. Tá? Possivelmente, eu não sei se esse caso já está enquadrado, né, porque pode ter chegado posteriormente à data da nossa aprovação, mas é um ponto de atenção aqui. Se puder fazer constar em alto, por gentileza. Certo? E acompanho também o voto do relator. Item 4. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Marcelo Nunes Oliveira. Item 4. Processo número 2022.000.2900.2957. Interessado Juarez Mendes Melo. Assunto: trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Obrigado, Giovana. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma leitura resumida do relatório de voto. Esse aqui é um caso que se trata de extintor de incêndio inválido, né, com problema de marcação. A atuação foi feita regularmente, a Câmara de Julgamento manteve a autuação do representado e no recurso a empresa não apresentou tempestivamente, perdeu o prazo. Então, conforme a gente já tem decidido aqui, eu não conheço desse recurso, tá? Dada a intempestividade do recurso. E no mérito, a gente não tem muito o que discutir, o associante estava irregular, né? Então, eu voto pelo não conhecimento desse processo, desse recurso. Desculpa. Obrigado, conselheiro Marcelo, conselheiro Paulo, conselheira Natália, conselheiro Gui. Acompanho também, presidente. Acompanho o voto do relator, né? Só também ressaltando que, embora não tenhamos entrado aqui no mérito, né? É um assunto é um item de segurança, né, do veículo, então, portanto, para além dessa questão, é uma questão que tem que realmente ser observada com muito rigor e critério. Acompanho o voto do relator. Item 4.2. Processo número 2021.000.29.003083. Interessado: Expresso São José do Tocantins. Assunto: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Obrigado. Esse caso é aquele que eu mencionei agora há pouco, análogo ao que o Paulo trouxe, por isso eu vou ler alguns trechos aqui do voto, para ficar mais claro, né? A notificação foi elaborada em 11 de agosto de 2021, em favor da Expresso São José do Tocantins, tá? Trafegar um veículo não registrado na AGR. Então, foi em 11 de agosto de 2021. A Câmara de Julgamento anulou o auto de operação, tá? Em dezembro de 2021, por considerar que a empresa possuía um CRV válido, né, no momento daquele auto de infração em agosto de 2021. Tá? A autuada alega que, conforme mencionado na defesa prévia, como bem acatado pela Câmara de Julgamento, o artigo 77.4 da Resolução 105, utilizado como fundamento legal do auto de infração, prevê como infração a utilização da execução do serviço de veículo não registrado na AGR, mas, como mencionado, o veículo estava, sim, devidamente registrado. Essa é a alegação da empresa, concordando com a anulação do auto pela Câmara de Julgamento. Mas aí, qual o problema que eu mencionei? A gente pegou o relatório de CRV desse veículo, né, a placa do veículo, a NX 3586, propriedade da Expresso São José do Tocantins, né? E quando ela tudo do auto de infração, em agosto de 2021, o cadastro estava vencido desde julho de 2020, ou seja, há mais de um ano. Né? Por quê? Porque a última vistoria feita foi em 2019 e venceu em julho de 2020. Então, muito embora o veículo tinha um registro válido, válido não, mas estava registrado na AGR dentro daquele prazo de 3 anos de validade, o licenciamento, né, que depende de uma vistoria anual, estava vencido desde julho de 2020. Né? Então, claro, o cadastro então existente, por validade de 3 anos, por posto do artigo 13 da Resolução Normativa 105,
se exigirá ainda a expedição do certificado de registro do veículo com prazo de validade em conformidade com o laudo de vistoria. Eu trouxe aqui, inclusive, a resolução 105, né? Deixa bem claro, no artigo 13, ela fala aqui, o certificado de registro cadastral terá validade de até 3 anos, né? Ou seja, não é um prazo perentório, é um prazo máximo de validade que depende, dentre outras questões, da vistoria, que está no artigo 24, né? Para os veículos cadastrados, será expedido certificado de registro de veículo com prazo de validade em conformidade com a laudo de vistoria, né? Então, mais uma vez, a auto de registro tem validade de até 3 anos, dependente do laudo de vistoria. Então, essa é a observação que eu faço, mas aqui eu trago aquele ponto também que eu havia mencionado, que o próprio... a própria resolução 105, ela seja oportunamente ajustada ou revisada para criar uma tipificação para os casos de licença vencida ou registro vencido ou vistoria vencida, para que essa condição de validade do registro possa também ter uma tipificação correta. Por que eu digo isso? Porque a gente, ao autuar uma empresa por licença vencida, mas que tem o registro do veículo existente aqui na GR, a gente está equiparando, colocando um pé de igualdade clandestinos e empresas regulares ou de fretamento, mas que possuem registros de veículos aqui na GR, está colocando ela na mesma situação. Porque um veículo não registrado é um veículo clandestino, correto? Agora, um veículo registrado com vistoria vencida, entendo que não é clandestino. E ao autuar uma empresa por vistoria vencida como não registrado, a gente está dando o mesmo tratamento de um clandestino para a empresa que não é clandestina. Inclusive, tem resolução da ANTT que especifica exatamente essa questão. Como considerar um veículo como clandestino, né, pelo menos para fins da ANTT, e um não clandestino. Uma empresa que é registrada, tem uma linha, tem tratamento, tem veículo aqui, nós conhecemos a empresa, que são os donos com esses veículos, não deve ter tratamento de clandestino, mas é esse tratamento que nós estamos dando com essa ausência de tipificação da vistoria. Então, a recomendação que eu faço é, primeiro, a manutenção do auto de infração, tá? Porque de fato estava vencido, mas que seja promovido um ajuste na resolução 105 para que essa tipificação correta seja incluída na resolução, a fim de evitar esse tratamento que eu considero inapropriado da empresa, igualando a empresa registrada do clandestino, como voto. Obrigado, conselheiro Marcelo, conselheiro Paulo. Presidente, essa situação... Acho que o seu áudio está fechado, Paulo, por gentileza. Essa situação vive nesse momento aqui, e ela nunca foi levantada, nunca ocorreu nenhum. Como eu falei, teve um caso que eu não lembro de cabeça, inclusive que eu usei ele porque quando eu vi esse caso aqui, eu lembrei desse caso anterior, que a gente deliberou esse ano ainda, aqui na GR, depois eu posso buscar, que é uma situação análoga, e acho que é da mesma empresa, inclusive, porque ela alegou que, eu acho que talvez a relatoria do senhor, a empresa alegava que ela tinha pedido a baixa do veículo na GR, e a GR não teria dado a baixa no registro, e isso seria uma comprovação de que o registro existia, e por isso merecia a anulação. E aí nós verificamos que, de fato, ela havia pedido a baixa do veículo, então, e a baixa não tinha sido ainda efetivada, então, o registro ele existia, mas a vistoria estava em validade. Então, esse foi o caso que eu lembrei, foi o único que eu recordo de ter deliberado desde que eu estou na GR, e que eu busquei para investigar isso aqui, mas de fato não é um caso recorrente. Mas denota aqui que há de fato uma propriedade, tanto da Câmara de Julgamento, quanto até da própria ausência de previsão de tipificação apropriada para esse tipo de situação na resolução. Então, que merece uma revisão. Não, está certo, eu acompanho. Obrigado, conselheiro Paulo, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho também.
Eu acompanho o voto do relator e eu faço uma observação aqui, o seguinte, que é um ponto para nossa maior atenção. Veja que o senhor Marcelo trouxe a questão aí do registro do veículo junto à GR e a questão do licenciamento, né? É de nossa responsabilidade. E o licenciamento do veículo diz respeito até as condições do veículo para trafegar, né? Então, esse é um item de segurança, do qual a gente tem responsabilidade, né, elevada em relação a isso, que é a proteção do próprio usuário do serviço. Então, eu entendo que, embora reconheça, conselheiro Marcelo, que são questões diferentes, um veículo não registrado, né, é mais gravoso do que o veículo registrado, mas também é grave, né, a empresa, né, transitar com um veículo não licenciado, né, até para a própria proteção dos usuários daquele serviço. E nós, como agência reguladora, também. Então, se há essa, digamos assim, essa possibilidade aí da gente enfatizar esse ponto e até mesmo adequar a resolução, né, nesse sentido, eu entendo também que a gente tem que fazer isso de imediato, certo? Mas as duas situações são graves, certo? Né? E acompanho o voto do relator. Tá? Só por uma observação, no próprio artigo 13, que fala da autorização, do certificado de registro que vai dar de 3 anos, ele traz que, para o quarto, que a inscrição no registro cadastral, por si só, não autoriza a execução dos serviços. Ou seja, ela mesmo traz essa condição, assim, é uma eficácia limitada, né? Não basta o registro do veículo para você poder trafegar. Por quê? Porque depende da vistoria, né, ser promovida. Então, ela já traz essa sinalização, uma coisa depende da outra, não há uma eficácia plena, essa norma aqui, o artigo 13, mas, de fato, a tipificação depois da infração precisa ser resolvida. Para deixar mais claro, até tanto para o administrado quanto para os nossos fiscais na hora de fazer a atuação. Próximo item da pauta. Prosseguimento. Item 4.3. Desculpa, só me interromper. Eu acho que isso vale colocar na ata, solicitar, claramente, para a gerência de transporte, a gente promover uma minuta de talvez. Uma adequação. Que vai ter que se submeter a consulta pública, etc. Mas já promovam uma minuta para ajustar essa resolução. Oscar. Item 4.3. Processo número 2021-000-2900-1579, endereçado Viação Araguarina. Assunto: solicitação de autorização para operar simultaneamente o serviço semi-urbano Anápolis-Teresópolis de Goiás e Goiânia-Anápolis. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Tendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Obrigado, Giovana. Esse caso foi desde o ano passado na ANAGER, desde o começo de 2021, na verdade. A Araguarina solicitou uma operação simultânea da linha Anápolis-Goiânia com Teresópolis-Anápolis, por alegar que a linha Teresópolis-Anápolis estava deficitária. Como Teresópolis é um caminho para Anápolis, né? Então ela aproveitaria a rota dos ônibus de Anápolis-Goiânia para fazer Teresópolis. Do ponto de vista econômico, faz todo sentido, é uma medida de eficiência, né? Você aproveitar uma linha que passa por uma cidade e fazer uma parada ali para recolher e deixar passageiros, tá? A gerência de transporte fez um experimento durante um tempo para avaliar a viabilidade, porque já existem reclamações ali na GE, todos sabemos, sobre a falta de veículos na linha Anápolis-Goiânia, a incapacidade, falta de assentos, passageiros reclamando viajar em pé, que é proibido nessa linha urbana. Então, se você fazer um aproveitamento dessa linha, poderia, na verdade, aumentar o número de passageiros e piorar a situação. Então, foi feito um teste, tá? A prefeitura de Teresópolis também foi consultada, se manifestou favoravelmente a esse aproveitamento, porque, por um lado, tem esse risco de aumentar o número de passageiros e piorar o serviço, mas você aumenta o número de horários, né, de frequências, né,
Porque Teresópolis e Anápolis você tem só aquela frequência limitada. Anápolis e Goiânia você tem uma frequência enorme ao longo do dia, e todos esses ônibus parando em Anápolis, você aumenta a frequência de cidades de viagens para quem mora em Teresópolis. A Prefeitura de Teresópolis se manifestou favoravelmente. A gerência de transporte, aqui durante o período de testes, também afirmou que foi positivo, né? Os pontos negativos que a Prefeitura poderia ter foram superados, né? A gerência de transporte, especialmente, afirmou no despacho dos 860 que a empresa Aviação Araguarina conseguiu atender a demanda de passageiros no ponto de embarque em Teresópolis, com veículos oriundos de Goiânia, sem atrasos na chegada em Anápolis. Afirmou também que durante o acompanhamento da operação simultânea, em outubro do ano passado, a equipe de fiscalização verificou que o estacionamento em Teresópolis está atendendo satisfatoriamente os usuários com manutenção dos valores praticados pela operadora. Como seria a questão do valor? A Anápolis Goiânia tem um valor, e o passageiro que embarca ou desembarca em Teresópolis teria uma restituição da diferença no seu cartão. A gente não tinha dúvida como seria feito, mas a gerência de transporte conseguiu verificar que esse retorno estava sendo feito de maneira correta, sem prejuízo do passageiro, tá? Então, muito embora não haja uma previsão expressa no regulamento do transporte rodoviário intermunicipal sobre essa proposta, a GR tem dentro do seu poder discricionário autonomia para deliberar sobre casos omissos na regulamentação, e isso é uma medida de eficiência para o mercado e que traz uma qualidade para o usuário. A gente está manifestando favoravelmente a aprovação desse pleito, tá? Depois de feito todos os testes, a gerência de transporte acompanhou, verificou que estava sempre contento, a Prefeitura de Teresópolis também começou positivamente, favoravelmente a alteração. Então, a gente está votando pelo deferimento do pleito de operação simultânea da linha Anápolis-Goiânia com Teresópolis-Anápolis. Esse é o voto, no resumido. Obrigado, conselheiro Marcelo. Conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Concordo com o presidente, finalmente está beneficiando a população, né, os horários. Não concordo com o conselheiro Marcelo. Conselheiro Gui. Acompanhe também. Também acompanho o voto do relator, conselheiro Marcelo, e também ressalta aí a questão do benefício, né? O benefício, em primeiro lugar, à comunidade, né? E também o benefício econômico, né? Que vai trazer uma sustentação econômica para essa linha. Eu só também fazia uma ressalva, e aí mais um pedido, talvez, de encaminhamento de orientação, tanto para a GET quanto para a ouvidoria, para que acompanhem, a partir do momento que a gente está definindo aqui esse aproveitamento, essa operação conjunta, acompanhem durante esse período de tempo, pelo menos agora, como é que está sendo feita essa união de serviços, se está sendo feita de maneira adequada, se as reclamações durante as ouvidorias não aumentaram, que eventualmente, se houver, a gente pode até rever essa decisão no futuro, mas que acompanhem e, eventualmente, qualquer tipo de situação atípica, que nos comunique sobre a existência, porque, de fato, em princípio, tudo aponta para o benefício para o consumidor, mas é preciso ficar acreditado que seja prévia de reclamações nessa linha. De qualquer forma, também é uma decisão referencial, né? Em casos semelhantes que houver. Né? Item 4.4. Processo número 2020-000-2900-5188. Interessado, Expresso São José do Tocantins. Assunto: denúncia de exploração de linha. Gostaria de saber se é interessado em sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Obrigado, Giovana. Bem, isso aqui é um pedido de reconsideração, exame, mas não seria uma reconsideração da decisão do Conselho Regulador deste ano, que indeferiu a renúncia de linha da empresa São José do Tocantins, tá? De São Domingos a Campos Belos. A gente tem um entendimento, inclusive fundado para da Procuradoria do Estado, de que, dado que a autorização das empresas do Estado elas têm um caráter concessional, muito embora sejam autorizações, elas têm uma roupagem de concessão, você explorar em regime de monopólio, tarifa regulada, etc.
Então, a concessão, por ser um serviço público, ele tem o dever de continuidade. E por esse princípio da continuidade do serviço público, a gente indefere de remunerar de linha se não houver outra empresa na área atuando, né, no lugar. Então, essa decisão foi feita, essa decisão nossa que se baseou nesse entendimento de que não poderia renunciar à linha. O Conselho Regulador notificou a empresa da decisão, etc. Contudo, isso foi em abril desse ano, tá? Contudo, 2 meses depois dessa decisão, veio uma decisão do desembargador no processo, não tem aqui, desculpa, tem 4.001.724 de 23 de 2016, tá? Em que o desembargador defere o pedido da empresa, entendendo que ela tem direito, que a decisão de renúncia de linha, de fato, é uma decisão monocrática, autônoma da empresa, que não depende de deliberação ou de autorização por parte do ente regulador, né? Então, não há possibilidade da AGR recusar o pedido da empresa em renunciar a essa linha. Então, entendo que é um fato novo, né? Essa decisão posterior à nossa decisão aqui de não autorizar a renúncia de linha, né? Então, pelo princípio da autotutela, da administração pública, entendo que o pedido de reconsideração acumulado pela empresa merece acolhimento, tá? Oportunidade que manifesta pela anulação da resolução 9 de 2022 para reconhecer expressamente a renúncia da linha 04.503.00 São Domingos a Campos Belos, tá? Objeto da autorização 0078 de 2016. Então, defiro o pedido da requerente na reconsideração, considerando a decisão judicial superveniente, a decisão do Conselho Regulador, para anular a resolução 9 de 2022, nos termos da presente fundamentação, é o meu voto. Presidente, eu gostaria de contestar um pouco a questão com relação ao Conselho Regulador. Se nós liberarmos, cancelar... Só para seguir aqui, conselheiro Paulo, tá? Obrigado, conselheiro Marcelo, pelo voto. Conselheiro Paulo. Porque se nós... Nunca lembro. Se nós passarmos a aceitar o cancelamento de linhas, qualquer providência que a empresa tem, qualquer dificuldade, cancelar a linha, nós, como regulador do sistema, fica difícil, né? Eu gostaria de contrapor a decisão do conselheiro nesse sentido, de ter maior dificuldade, maior complicação para que uma empresa pleiteie a linha e posteriormente desista ao bel prazer, né? Assim, entendimento, né? Só um complemento aqui, eu estou entendendo que a decisão também teve por judicial, base de uma decisão judicial que a gente deixa tem que cumprir, Deixa né? eu trecho aqui. Trata-se de mandato de segurança com pedido liminar realizado pela expressão José Tocantins contra ato do presidente da AGR. Assim, antes do argumento trazido da barra, é evidente o direito líquido e certo do impetrante no tocante à renúncia da linha almejada. Posto nesses fundamentos, confirma liminar e concedo a segurança para que o fim de anular a resolução do Conselho Regulador e possivelmente declarar a renúncia da linha seja promovido. Então, assim, na verdade, a gente está apenas... assim, a eficácia da nossa resolução já não existe, porque judicialmente houve a revisão da nossa decisão que foi anulada em um mandato de segurança, na verdade. Na verdade, foi anulada, né? O mandato de segurança suspendeu os efeitos, correto? Doutora? Mas só nesse caso concreto, né? Sim, Isso, nesse exatamente. Caso, sim, nesse caso concreto. Mas, dado esse entendimento, imagino que deva ser não há muito que a gente possa fazer, dado que é uma decisão judicial. Isso entendo que invalida os argumentos que a gente tem trazido aqui e só reforça a necessidade de que a gente proceda à revisão urgente da resolução 040, porque o que trazia também um impedimento ou um argumento adicional para a gente recusar a renúncia era que até março desse ano nós estávamos impossibilitados de dar novas autorizações. Então,
a empresa que pediu renúncia, a gente não podia autorizar uma nova empresa naquela mesma linha, por decisão judicial, né, que é naquela ação civil de 2016. Quando a gente conseguiu o efeito suspensivo na ação de 2016, a gente retomou a competência para dar novas autorizações. Então, do pedido de renúncia da empresa por uma linha, a gente pode, na verdade, autorizar uma nova. Então, há a possibilidade de dar continuidade ao serviço público ali naquela região, depende tão somente de nós aqui. Realmente, não precisa da resolução 040 para que a gente promova essa autorização, mas ela contribui para facilitar, reduzir os custos de entrada desse setor, não facilitaria a gente para outras empresas. Então, eu acho que somos aqui diversos argumentos para que, de fato, o direito de renunciar a essas linhas não seja mais legado às empresas que assim entenderem. Então, eu mantenho aqui a decisão e eu acho que ela tem uma repercussão para demais situações aqui na GR semelhantes. A gente tem alguns pedidos da empresa Goianésia, se não me engano, renúncia de linha, da própria São José do Tocantins e, eventualmente, outros podem surgir. A minha manifestação é exclusivamente com relação a não liberar, né? Sim. Eu faço aqui só uma ponderação aqui, doutora Mariana, para que houvesse uma análise também da nossa Procuradoria Setorial em relação a se caberia recurso, né, desse mandado de segurança, tendo em vista a repercussão que esse ponto pode ter, né? E ele também diz respeito até o princípio, o conceito da autorização, né? Tal qual a gente está entendendo aqui, né? Então, gostaria que fosse examinado também essa questão em relação para o momento de agora, né? Entendo a ponderação do conselheiro Marcelo, mas eu também faço essa solicitação para a gente examine, né, eventuais repercussões desse mandado de segurança, né, tendo em vista todo o ambiente que a gente tem aqui de autorizações e que cerca esse assunto. Deixa eu fazer uma observação, talvez que não tenha ficado claro, a doutora Mariana fez uma observação que acho que vale trazer. Essa decisão de mandado de segurança, tá? Essa segurança foi concedida no pedido de renúncia de linha Niquelândia-Rio Maranhão, tá? Que também da São José do Tocantins, tá? O objeto do processo judicial aqui 527-8648. Então, isso foi agora de abril. Então, essa decisão judicial foi referente à linha Niquelândia-Rio Maranhão. A empresa peticionou, nesse processo aqui, referente à renúncia da linha Campos Belos, Belos São Domingos. Então, querendo entender, exatamente, o que ela pede é, olha, temos entendimento aqui, a Justiça deferiu o meu argumento de que, de fato, eu tenho direito a renunciar Niquelândia do Maranhão, portanto, esse fato novo eu trago à Conselho da GR e quero que a decisão lá de abril, em que eu pedi a renúncia da linha São Domingos Campos Belos, que foi rejeitado, seja deferida com base nesse fato novo. Eu estou reconsiderando, sim, a decisão com base nesse fato novo, e entendo que, considerando todos os argumentos que a empresa trouxe e com o fato, somos o fato que nós já estamos aptos a dar novas autorizações a qualquer momento, eu sugiro, sim, a reconsideração e o deferimento do pedido. Até porque eu trago outro ponto aqui, mais de cunho prático, tá? Nós já pensamos ali na gama de presidência. Quando a empresa renuncia a uma linha ou pede e a gente nega o pedido, né? Então a gente tem que aplicar penalidades para essa empresa. As penalidades são gradativas. Nós temos multa, advertência, suspensão da autorização até cassação da autorização. Note que, exceto a multa, todas as demais penalidades, elas, na verdade, atendem ao pedido da empresa, porque exceto essa multa, eu tenho, na verdade, a suspensão da autorização, a sua cassação, né, a revogação da autorização, que é isso que a empresa tem. Então,
o nosso campo de atuação, a gente tem muitos limites sobre o que fazer para obrigar a empresa a cumprir a determinação, porque as próprias finalidades atenderiam ao desejo da empresa, que é não mais fazer aquela linha. A não ser que a gente fique multando de maneira recorrente as empresas, o que acho também não é razoável. Então, somos vários argumentos pelos quais eu entendo que a gente deve considerar a alteração e, mais uma vez, urge que a gente adotar providências para que, dado o sistema de autorização de fato, que, na verdade, a solução para isso é emitir todas as empresas no mercado. Então, a gente tem a responsabilidade do serviço público, da todas as empresas que podem prestar esse serviço. Conselheiro Paulo, concluiu, Ivan? O meu conceito, eu mantenho ele. Controlar melhor, porque o problema é grande, é enorme, renúncia de linha. Ele entra na linha e, de repente, ele não quer mais. Aí ele joga a linha para fora. Quer dizer, um sistema que pudesse adequar a situação, sabe? Não ficar tão simples a coisa, sabe? A renúncia. Porque senão, daqui a pouco, nós não temos linha nenhuma aí. É só um aspecto mesmo, tá? Mas como o senhor vota? Eu acompanho. Tá bom. Conselheira Natália? Conselheiro Gui? Presidente, quando tem uma decisão judicial, acho que é inócua essa discussão. Tem que cumprir. Acompanha. Só lembrando que, no caso, a decisão judicial foi numa outra linha, isso, né? E Da mesma empresa. E aí, da mesma empresa, e aí a gente, por similaridade, a gente está proferindo essa decisão. Eu entendo o seguinte, eu gostaria, viu, conselheiro Marcelo, com toda a devida vênia, pedir vista desse processo para que a gente possa examinar exatamente a repercussão desse assunto, porque, obviamente, que aí, até, de certa forma, também concordando com o conselheiro Paulo, essa decisão, considerando todas as ponderações válidas a partir da consideração do conselheiro Marcelo, do conselheiro Paulo, eu gostaria de pedir vistas para que a gente pudesse examinar esse assunto com um pouco mais de atenção, tendo em vista a repercussão que ele pode ter. Tá? De qualquer forma, eu já solicito também a gerência de transporte para que identifique essas linhas, né, onde estão havendo essas solicitações, para que a gente também, em momento oportuno, tão logo a gente possa proceder aí novas autorizações. Tá? Eu vou falhar o processo 4 e 4 foi retirado. Foi definido. Justo, né? E tem o 4 processo 2021, 000, 29, 00, interessado, 7, 29. Prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro de qualquer natureza, sem a devida irregular de sessão, permissão ou autorização na forma legal. O serviço também está interessado em realizar a situação oral para este processo. Então, você fala para o conselheiro lá. Ok, obrigado. Trata-se de recurso administrativo interposto por empresa Expresso Satélite contra a decisão proferida por esse Conselho Regulador em 3 de fevereiro de 2022. Do pedido. Faça o exposto com os postos nas razões formais, fáticas e jurídicas elencadas, a notificada requer seja recebido o presente recurso e no mérito seja julgado procedente, para a fim de retornar o processo ao status com amparo na legislação que rege a espécie. Genericamente, eu vou propor alguns pontos aqui, mas adiantando, eu estou acatando o recurso dessa empresa pela seguinte razão. A empresa foi autuada no ano passado, tá? Supostamente por estar trafegando sem autorização, certo? E ela peticionou aqui na GR
3 dias depois do auto de infração ter sido lavrado, um pedido de acesso aos autos. Esse pedido não foi juntado no processo, tá? E a empresa não teve deferimento do acesso aos autos nessa data, e só um mês depois foi deferido esse acesso. A empresa acabou não apresentando a defesa, então não houve julgamento na Câmara de Julgamento, porque não apresentou defesa, ela perdeu o prazo de defesa, e então ela trouxe um recurso apenas ao Conselho Regulador, questionando as razões pelas quais ela não teve acesso ao processo na época. E nós acabamos votando aqui em fevereiro, talvez o Conselho, na época, não atentou para esse ponto, nós acabamos indeferindo o recurso da empresa e mantendo a alteração. Contudo, olhei o processo com atenção e a empresa juntou nos autos, de fato, o pedido de acesso que ela fez em 27 de agosto, 3 dias após a autuação, com o protocolo aqui da GR. Então, ela, de fato, comprovou ter solicitado acesso aos autos, e esse processo nós conseguimos verificar na Secretaria Geral do Estado, foi encontrado lá. Eu pedi para juntar no processo esse pedido da empresa. Então, a minha decisão, na verdade, considerando que a empresa, de fato, apresentou o pedido à AGR de acesso aos autos, esse pedido não foi juntado ao processo, nem foi definido o acesso para ela, entendo que houve um especialmente de defesa da empresa, sim. Então, eu estou votando pela devolução do prazo de defesa para a empresa, o retorno do processo para a Câmara de Julgamento, para que ele siga a tramitação normal na Câmara de Julgamento, e posteriormente, a empresa a defesa, se for o caso, poder pedir um recurso, mas devolvido o prazo de defesa para ela, considerando que ela comprovou, de fato, ter feito o pedido de acesso aos autos que foi negado para a empresa. Então, Nesse caso, retornando lá à primeira instância. Retorna à primeira instância e retorna o prazo de defesa para a empresa também apresentar a defesa da primeira instância. Obrigado, conselheiro Marcelo. Conselheiro Paulo. Acompanho. Conselheiro Natália. Conselheiro Gui. Acompanho. Também acompanho o voto do relator, conselheiro Marcelo. Giovana. Eu acredito que o meu áudio estava mudo, mas só reiterando. O item 4.4 teve pedido de vistas do conselheiro presidente Wagner. Dando continuidade, item 5. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Conselheiro Gui, gostaria de pedir a permissão para fazer a leitura do item 5.1 e 5.2 da pauta. Item 5.1, processo número 2021-000-2900-5227. Interessado, viação Montes Belos LTDA, assunto antecipar ou retardar sem justificativa horário de partida de viagem. Item 5.2, processo número 2022-000-2900-2108. Interessado, Beatriz Aparecida Cordeiro de Farias, assunto prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para os itens 5.1 e 5.2 da pauta. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Presidente, eu queria que constasse em ata, presidente, o meu pedido de vista da resolução 040 foi devido a uma insegurança minha com relação à resolução 120. Eu imaginei que ela tivesse um erro de origem. Então, pedi para enviar à Procuradoria para sanar essa dúvida minha, antes de proferir a devolução dela. Presidente, essas duas empresas, Beatriz Cordeiro de Farias e Viação Montes Belo Limitada, as duas são intempestivas. Então, eu acho que não tem nem que discutir esse assunto. Votar pela aprovação da penalidade das... Não conhece o recurso, né? Não conheço o recurso.
Eu gostaria só de fazer um comentário aqui, certo? Eu vejo que tem aqui presente aqui o Vilmar, né, representante das empresas, e eu não consigo verificar aqui os participantes aqui da reunião. Mas como os assuntos aqui, Vilmar, são tratados, e você veja que são muitos pontos, há um trabalho feito pelos gabinetes aqui do Conselho, eu entenderia, certo? Aí fica uma sugestão aqui desse Conselho, para que houvesse a participação das empresas, né? Porque eu acho que esse momento aqui é um momento rico, né? Se não da participação aqui com manifestação oral, né? Dado que o processo ele já seguiu, mas pelo menos para que a gente pudesse aproveitar desse momento aqui, de um momento de troca de informações. Então, eu confesso que eu sinto falta, né? Dessa participação, ou pelo menos dessa audiência aqui, né? Então, fica aí esse nosso comentário, né? Para que as empresas que estivessem envolvidas aqui nos processos pudessem, de alguma forma, eu entendo que o senhor representa, né, as empresas, mas eu acho que seria salutar que elas estivessem aqui presentes também nas sessões, né? Porque só te convir que a gente, ao discutir aqui, né, tá certo? A gente acaba trazendo pontos importantes, pontos de reflexão importantes, né? Bom, então fica aí essa recomendação, tá? Podemos prosseguir, Giovanna. Só para confirmar, conselheiro Gui, o processo item 5.1 e 5.2, ambos são intempestivos, então não foi analisado o mérito. Não. Correto. E todos os conselheiros acompanham o entendimento do conselheiro Gui. Item 5.3, processo número 2022-000-2900-2213. Interessado, Juarez Mendes Melo. Assunto: utilizar veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se é interessado em realizar citação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso, faz a decisão da Câmara de Julgamento em manter o auto de infração acima, lavrado em desfavor do interessado, por descumprir normas relativas ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, na modalidade de fretamento ao utilizar o veículo de placa JHZ 7084, sem o devido registro da AGR, na linha Goiânia-Palmeiras, conforme relatório de fiscalização anexo aos autos. Notificado acerca da penalidade imposta, arbitrada no valor de R$ 2.714,28, o interessado impetrou o recurso através de procurador regularmente constituído, alegando de início a nulidade do descido preferido pela Câmara de Julgamento, por ausência de motivação, uma vez que os argumentos apresentados na peça de defesa não foram devidamente analisados, condições que viola o dispositivo da Lei Estadual 3.800 de 2001, salientando que, no caso específico, há entrave para registrar o veículo objeto da atuação junto à AGR, ante a existência de débito da empresa perante a referida agência, e já inscrito na dívida ativa, mas que estão sendo discutidos judicialmente, e essa situação impede obter certidão negativa de débito, documento exigida para efetivar o registro do veículo. Com esse argumento, pede a anulação dos autos. Bom, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos para sua admissão. Ao analisar toda a documentação relativa à fase inicial do julgamento, não vejo qualquer ilegalidade no decido preferido pela Câmara de Julgamento da GR.
seja por eventual omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista que o julgador pode apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento e sem ficar obrigado a analisar todos os pontos suscitados, nem a debater um a um os argumentos levantados pela parte. Obstante essa faculdade concedida ao responsável pelo feito, verifique que a peça recursal ora apreciada é mera repetição da contestação inicial, ao trazer os mesmos argumentos que foram rejeitados na primeira instância de julgamento, especialmente no que refere à exigência de certidão negativa de débito, de sorte que, ao analisar o presente recurso, eventual omissão praticada pela Câmara de Julgamento da AGR fica suprida. Pois bem, de início consigno que o recorrente em nenhum momento contesta que utilizou de forma irregular o veículo objeto da autuação. Mas que isso? Ao declarar que encontra-se inadimplente perante a AGR e essa condição impede de obter o CND necessário para registrar seu veículo na referida agência, essa declaração pressupõe o reconhecimento explícito da infração cometida. Também não pode contestar a exigência da apresentação de certidão negativa de débito para efeito de cadastrar o veículo junto à AGR, pois tal requisito está amparado no artigo 54 da Lei Estadual 18.673 de 2014, não havendo, assim, ilegalidade nessa determinação. Pelo contrário, a obrigatoriedade de apresentação da CND com a prática dos autos administrativos junto à Agência Goiana de Regulação, dentre eles o registro do veículo, já foi objeto de análise e está pacificada no âmbito dessa agência, conforme manifestação da Procuradoria Setorial, exarada no processo 2019-000-2900-8408, nos seguintes termos: versam os presentes autos sobre requerimento formulado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Passageiro do Estado de Goiás, CETRIMP-GEO 00010455006, objetivando a dispensa de apresentação de certidão negativa de débito ou positiva, com efeito de negativa, quanto à apresentação e apresentação dos pedidos protocolados pelos autos atuais operadores dos serviços de linha regulares do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiro do Estado de Goiás. E esses pedidos envolverem os temas constantes nos itens elencados no artigo 42, 43 e 44 do Decreto Estadual 8.444 de 2015, ou ainda, quando se tratarem dos cadastramentos das empresas regulares, suas atualizações e registro de seus veículos da GR que visam prestação de serviço de melhor qualidade, segurança e conforto para os usuários. Assim, levando em conta que o recurso apresentado carece de necessária fundamentação legal e com base na documentação dos autos, toda ela contrária à tese recorrente, o cometido de infração imputado torna-se inquestionável. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta o teor da impugnação apresentada, nego provimento ao recurso e mantenho a penalidade aplicada. É como o outro. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Paulo, acompanha. Conselheira Natália, acompanha. Também acompanha o voto do relator. Item 5.4. Processo número 2021-000-5200-0422. Interessado, Saneamento de Goiás S.A.
Assunto: minuta de resolução normativa que dispõe sobre a alteração de dispositivos da Resolução 68/2009 e Resolução Normativa 009/2014. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral. Senhor presidente e senhores conselheiros, foi posto em consulta pública. A Saneago não manifestou porque o texto está de acordo com o da GR. Então, não temos manifestação. Obrigada. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Os autos versam sobre a proposta de alteração do dispositivo das resoluções normativas número 265 de 2008, número 68 de 2009 CG e 9/2014 CR, encaminhado pela Saneago SA por meio de ofício número 5110/2021. As referidas normas dispõem sobre o regulamento do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário das empresas Saneamento de Goiás S.A., Saneago. E as alterações propostas visam adequar os seus dispositivos aos termos da sentença judicial exarada pelo juiz da 7ª Vara Civil da Comarca de Goiânia, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face ao Saneamento de Goiás S.A., conforme processo judicial número 37681.38/2014. A decisão judicial compete, dentre outras ordens, o seguinte: declarar nula a cláusula 4.3 ou 4.4 do contrato de prestação de serviço firmado com os usuários, que dispõe ao consumidor a condição de depositário fiel do hidrômetro. Ao se manifestar a gerência de saneamento da AGR, via parecer 121 de 2021, fez a seguinte observação: alteradas as resoluções número 068 de 2019, CG, e normativas número 009/2014 CR, em relação à atribuição de fiel depositário do usuário, nesse caso entendemos que a alteração é necessária em atendimento à decisão judicial, porém não vemos legalidade na possibilidade de aplicação de penalidade ao usuário pela não comunicação ao prestador de intervenções, violações, manipulações indevidas ou retiradas do medidor por dois motivos. Bom, fundação e voto. O processo trata de minuta de resolução normativa, cujo texto altera dispositivo da resolução número 9 de 2014 CR e é número 068 de 2009. A fim de adequá-los aos termos da sentença judicial exarada no bojo dos autos, número 378.681/38/2014, determinando que a Saneago S.A., dentre outras obrigações, se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente ao serviço de instalação, manutenção e conservação e aquisição do hidrômetro a todos os usuários do Estado de Goiás. Segundo consta na ação, a aquisição de equipamento pelo particular e a sua posterior doação ao prestador de serviço, cumulativamente com a obrigação desse usuário assumir a condição de fiel depositário do medidor, lesa os direitos dos consumidores e, consequentemente, configura uma prática abusiva que causa dano moral coletivo. Assim, a mudança dos regulamentos visa
sintonizar os termos da sentença judicial no tocante ao impedimento de transferir ao consumidor a responsabilidade pela guarda e conservação do hidrômetro. No caso em tela, a modificação nos regulamentos alcança somente a Resolução Normativa 9/2014-CR e 068/2009-CG, e afeta apenas a questão da responsabilidade pela guarda e conservação do medidor, que será, de acordo com a nova redação, atribuída exclusivamente ao prestador de serviço, cabendo ao usuário apenas a comunicar no devido tempo qualquer tipo de sinistro ocorrido no aparelho. Tendo em vista que a matéria foi amplamente discutida e decidida pelo Poder Judiciário, o caso não comporta maiores discussões no âmbito administrativo, cabendo apenas às partes envolvidas na questão dar cumprimento ao que foi determinado pela Justiça. Com base nessa premissa, verificada que foram cumpridas todas as etapas processuais exigidas para que o tema discutido e após ouvida a gerência de saneamento da AGR, cuja manifestação foi no sentido de concordar com as modificações propostas pela Saneágua S.A., nos termos do parecer 121 de 2021, não vejo óbice para recomendar a aprovação da minuta proposta. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, consideramos a ordem judicial emanada pelo juiz da 7ª Vara Civil da Comarca de Goiânia, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, conforme o processo judicial número 378.681.38/2014. Voto pela aprovação da minuta de resolução que atribui ao prestador de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário a responsabilidade pela guarda e conservação do equipamento de medição e de outros dispositivos. É como voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Marcelo, acompanhe. Conselheiro Paulo, conselheira Natália, também acompanha o voto. Giovana. Item 5.5. Processo número 2022-00-2900-4678. Interessado, consórcio Buriti Alegre Ambiental S.A. Assunto: mudança no horário de atendimento comercial. Gostaria de saber se há interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom, isso versa sobre os requerimentos encaminhados pela empresa Consórcio Buriti Alegre Ambiental SPE-SA, solicitando autorização para promover mudança nos horários de atendimento aos usuários do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário, realizados no seu escritório comercial, a ser implementado a partir do dia 15 de agosto, conforme o ofício 30 de 2022, anexo ao processo. Segundo a empresa, o atendimento vem sendo feito no período segunda a sexta, das 8 às 17, ininterruptamente. Com a mudança proposta, o atendimento se fará da seguinte forma: segunda a quinta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 18 horas. Sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. A concessionária alega que o pedido justifica ante uma constatação de que o intervalo de 12 às 13, a procura por atendimento é muito baixa e a partir de 17 o movimento é maior. Ao se manifestar, a gerência de saneamento da AGR, via parecer 139 de 2022, não se opôs à alteração dos horários em atendimento presencial no escritório comercial da prestadora de serviço, desde que promovida ampla divulgação da mudança, de preferência com indicação nas faturas do serviço
e, principalmente, colocando placa fixada no local de atendimento. Por último, esse conselho é designado para relatar o feito junto ao conselho regulador. O feito, meu voto, um breve relatório. O feito trata-se de um expediente encaminhado pelo Consórcio Buriti Alegre Ambiental, SPE-SA, concessionária de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Buriti Alegre, GO, solicitando alteração dos horários de atendimento aos usuários quando realizados de forma presencial no seu escritório comercial. Com a mudança proposta, o atendimento se dará da seguinte forma: de segunda-feira a quinta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 18 horas. Sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Pois bem, o artigo 121 da Resolução 009/2014 dispõe o seguinte: o prestador de serviço deverá dispor de estrutura de atendimento próprio ou contratada com terceiro, bem como ouvidoria adequada às necessidades de seu mercado acessível a todos os seus usuários e que possibilite o atendimento de suas solicitações e reclamações de forma integrada e organizada. Nesse contexto, o proposto do consórcio Buriti Alegre Ambiental, SPE-SA, de alterar o horário de atendimento é apropriada, pois bem-vinda, dado que ela vai de encontro ao fluxo real de usuário que busca o atendimento presencial, proporcionando mais comodidade e eficiência na solução de suas demandas. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, com base nos termos do despacho 139/2022, da Gerência de Saneamento da AGR, especialmente quanto à ressalva ali destacada, aprova a alteração dos horários de atendimento presencial aos usuários do serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário prestado pelo consórcio Buriti Alegre Ambiental, SPE-SA. Vamos lá. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Marcelo, Estou de acordo com o vosso relator na mudança. conselheiro Paulo, conselheira Natália. Também acompanho o voto do relator. Item 6. Apresentação e discussão de processos da relatoria da conselheira Natália Maria Briceno Spadoni. Item 6.1. Processo número 2022.005220000237. Interessado Saneamento de Goiás S.A. Assunto: Plano de Racionamento, versão 1, Região Metropolitana de Goiânia. Gostaria de saber se é interessado em se realizar sustentação oral para este processo. Não, presidente. O plano de racionamento ele já voltou para a Saneago para fazer algumas correções e a gente já devolveu para a GR com as devidas correções que foram sugeridas. Obrigada. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Pode diretamente a fundamentação e voto. Conforme os documentos anexados, nos autos foram levantados os elementos que justificam a aprovação e implantação do plano de racionamento, sobretudo quanto à caracterização do sistema de abastecimento de água do município, justificativas para a execução do plano de racionamento e ações da comunicação. O sistema de abastecimento de água da região metropolitana de Goiânia é composto pelos sistemas produtores Mauro Borges, João Leite e Meia Ponte, os quais funcionam de forma integrada e parcialmente ligados. Em face da previsibilidade de eventuais cenários mais críticos nas condições climáticas e ambientais na bacia do Rio Meia Ponte, até mesmo em virtude de possíveis conflitos de usos múltiplos de recursos hídricos, o Estado de Goiás, por intermédio do decreto, historicamente, tem declarado situação de risco de emergência hídrica na bacia do Rio Meia Ponte, estabelecendo ações para garantir o uso prioritário da água. São definidas e executadas uma série de ações para garantia do uso prioritário ao abastecimento público
e dessedentação de animais, conforme previsto no artigo 1º da Lei Federal 9.433, de 97. O decreto também tem estabelecido que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, definam, no prazo de 30 dias, a partir da sua publicação, os níveis de criticidade para o enfrentamento da crise hídrica no respectivo ano. Considerando o teor do Plano de Racionamento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia 2021 homologado, foi realizada uma análise comparativa, sendo observadas as atualizações e alterações realizadas, conforme apresentado na tabela constante no processo. Pelos gráficos que demonstram a situação é possível identificar que as médias de vazão de 2022 apresentam um leve incremento em comparação a 2021. Contudo, é importante ponderar a possibilidade de mudança no cenário atual, considerando o eventual prolongamento do período de estiagem e o aumento das temperaturas. Através do parecer 91, a Gerência de Saneamento Básico da GR afirmou que a versão do plano de racionamento apresentada atende, sim, ao estabelecido na Resolução Normativa 110 de 2017, em relação ao conteúdo mínimo, conforme apresentado na tabela 5, item 8 deste parecer. Com as razões estruturais e operacionais, a empresa espera mitigar os eventuais transtornos causados pelo desabastecimento à população, provocado pela redução da vazão na captação do Rio Meia Ponte, bem como do aquífero, que alimenta o sistema de poços tubulares profundos e permitir maior flexibilidade na operação dos sistemas com segurança, eficiência e regularidade. Diante da consideração do item anterior, para análise e acompanhamento da situação das condições do abastecimento de água no referido município, a Saneago deve divulgar em seu sítio na internet o texto integral da versão mais atual do plano de racionamento, incluindo a sequência de implementação do rodízio. No caso de necessidade de implementação, alteração do rodízio, apresentar à AGR com antecedência mínima de 24 horas o cronograma ajustado atualizado de rodízio, contendo os dias exatos e as regiões que terão seu fornecimento de água suspenso e o tempo da recuperação. Além desses ajustes, no plano de ação de monitoramento, a Gerência de Saneamento Básico sustentou que a Saneago deverá divulgar em seu sítio da internet o texto integral do plano de racionamento, incluindo a sequência de implementação do rodízio, divulgar aos usuários, no caso descrito do item anterior, com antecedência mínima de 24 horas em seu sítio da internet e em meios de comunicação, o cronograma ajustado e atualizado do rodízio, contendo os dias exatos e regiões que terão seu fornecimento de água suspenso e o tempo de recuperação do sistema. Apresentar à AGR, em caso de implementação do rodízio, até 12 horas do dia seguinte, relatório da produção diária com a periodicidade abaixo indicada. Dar acesso à fiscalização da AGR de forma a garantir acompanhamento do funcionamento do sistema de distribuição, bem como acompanhamento da execução do rodízio aos seguintes sistemas: supervisório de sistema de abastecimento de água e painel de manobras das redes de distribuição na região metropolitana de Goiânia. Por fim, a Gerência de Saneamento Básico sugeriu a aprovação da versão 02 do Plano de Racionamento do Sistema de Abastecimento de Água da região metropolitana de Goiânia e a posterior implementação do mesmo pela empresa prestadora de serviço. Assim, considerando que, evidenciada a necessidade premente da adoção de um plano de racionamento, dado o risco da redução drástica na vazão dos mananciais que abastecem a região metropolitana de Goiânia, considerando que existe uma urgência na aprovação
da implantação do plano de racionamento, dado o risco da perda de eficiência do mesmo, no caso da demora da implantação, o que contraria os princípios da oportunidade e da conveniência, passo ao voto. Isto posto, tendo em vista que a concessionária cumpriu com os requisitos determinados no quadro acima do artigo 7º, Resolução Normativa 110 de 2017, através do parecer 91/2022 da Gerência de Saneamento, voto pela aprovação do Plano de Racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, Região Metropolitana de Goiânia, versão 2. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Nesse momento aqui, houve um pedido de manifestação da Gerência de Saneamento, penso que para melhor esclarecimento desse assunto, né, dada a relevância dele, então, com a palavra aí o gerente Eduardo. Uma versão que na pauta estava a versão 1, e a versão 2, que a conselheira acabou de falar que está aprovando é a 2, só essa detalhe. Eu apreciei a 2. Tá, mas foi apontado aqui, né? Então, ok. Conselheiro Gui? Acompanhe o voto. Conselheiro Marcelo? Conselheiro Paulo? Também acompanho o voto da conselheira Natália. Item 6.2. Processo número 2018-000-29-00-7845. Interessado, Maria Fernanda de Moraes Almeida, ME. Assunto: reiteração do pedido de reconsideração. Executado o serviço de tratamento sem prévia autorização. Gostaria de saber se há interessados em exercitar a sustentação oral para este processo. Presidente, eu só agradeço a oportunidade aqui e peço licença por não haver mais pauta da Saneago. Licença para retirar. Obrigado pela participação. Não havendo interessados em realizar a sustentação oral para o processo item 6.2, passo a palavra para a conselheira relatora. Esse processo, o interessado Maria Fernanda de Moraes alega que não foi notificada, contudo, nos autos consta que ela foi notificada. Vou passar a fundamentação e voto. Primeiramente, o recurso será recebido como pedido de revisão administrativa, fundamentado no artigo 65 da Lei 13.800 de 2001 e o artigo 92 do Decreto 9.533 de 2019. Convém frisar que o pedido de revisão não é exatamente uma manifestação de inconformidade com os fundamentos e a motivação da decisão que se deseja modificar. Por meio do pedido de revisão, o que se pretende é alterar a situação jurídica decorrente da decisão definitiva no âmbito administrativo, em função do surgimento de fatos novos ou de novas provas que justifiquem a mudança pretendida. A recorrente alegou que não foi notificada no endereço Rua Randolfo Campos, número 227, Sala 12, Setor Central, Catalão, Goiás. Ocorre que a recorrente foi notificada nesse mesmo endereço, conforme a R devolvido, em anexo 51.33.105, pelos Correios, afirmando que a parte mudou-se. Sabe-se que é legítima a notificação por edital apenas quando a notificação pessoal ou por via postal resultar infrutífera. Após ter sido devolvido a R, a recorrente foi notificada por edital através do Diário Oficial do Estado de Goiás. Posteriormente, a parte recorrente foi devidamente notificada da penalidade em outro endereço, assim como da sua inscrição da dívida ativa, o qual foi novamente notificada por edital no Diário Oficial de Goiás no dia 3 de setembro de 2021. A ciência das decisões administrativas, ao interessado, deve observar as disposições e princípios que orientam o processo administrativo, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, corolários constitucionais do princípio do devido processo legal. No caso em apreço, foi dada à parte recorrente oportunidade para manifestar-se seu direito na defesa ao ser notificada a mesma nos 3 endereços distintos, principalmente no primeiro endereço, qual seja, Rua Randolfo Campos, número 227, Sala 12, Catalão, Goiás.
Não obstante, para dirimir quaisquer dúvidas, foi encaminhado um e-mail à coordenação de cadastro e licenciamento pedindo os dados e endereço da empresa Maria Fernanda de Moraes Almeida. Em resposta, a coordenação de cadastro e licenciamento afirmou que o atual endereço, Rua Randolfo Campos, número 227, Catalão, Goiás, já constava nos dados cadastrais da empresa desde o dia 27 de 8 de 2018, ou seja, bem antes da data do auto de infração ocorrida no dia 23 de 10 de 2018. Com isso, a notificação da defesa foi devidamente encaminhada ao endereço alegado pela empresa ser sua sede, não ocorrendo, portanto, cerceamento de defesa para a parte recorrente. Por último, vale lembrar que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, a recorrente não trouxe qualquer justificativa, documento ou prova suficiente para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. Ante o exposto, considerando a falta de pressuposto de admissibilidade da peça revisional, levando em conta a legalidade dos atos e procedimentos realizados pelos órgãos fiscalizador, indefiro o pedido de revisão, mantendo os efeitos do auto de infração. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanhe. Conselheiro Marcelo. Vai. Conselheiro Paulo. Também acompanho o voto da conselheira Natália. Giovana. Item 6.3. Processo número 2021-000-2900-3926. Interessado Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Gostaria de saber se há interessado em realizar sustentação oral para este processo. Assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Vou passar diretamente a fundamentação e voto. Inicialmente, registre-se que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, porquanto tempestivamente apresentado e devidamente instruído. A autuação está fundamentada no artigo 6º, inciso 2º, da Lei nº 18.673, de 2014. Tendo o agente fiscal constatado a realização de transporte intermunicipal de passageiros sem a devida concessão, permissão e autorização na forma legal entre os municípios de Joviânia a Goiatuba. Foi orientado também pelo senhor fiscal, solicitando ao proprietário a regulamentação do veículo junto a esta agência reguladora. O artigo 49 da Lei 18.673 de 2014 dispõe que a atividade de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros realizada em veículo próprio, desprovida de fins comerciais e sem qualquer ônus ou espécie de remuneração para os passageiros, inerente ao transporte de pessoas com vinculação direta em relação às atividades da empresa ou instituição entre municípios do estado de Goiás, será disciplinado pelo ente regulador. Parágrafo único. No transporte de características vinculadas de que trata o caput deste artigo, a pessoa transportada deverá portar documento que comprove o seu vínculo com a empresa ou instituição transportadora. No caso narrado, ao ser abordado, a parte autuada não portou ou demonstrou documento que comprovasse o vínculo com a parte transportadora. Também é preciso afirmar que é necessário o cadastro do veículo junto a esta autarquia, conforme preceitua a Lei 18.673 de 2014. Salientamos também que os atos do agente público, no exercício regular de suas atribuições, gozam da presunção de veracidade e legalidade, cabendo à parte afetada provar o contrário, o que não ocorreu neste caso.
Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento nessa fase recursal, para que o mesmo seja anulado, voto pelo indeferimento do recurso e a consequente manutenção do auto de infração 40.872. É o meu voto. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Eu tenho só uma pergunta, conselheira Natália. Nesse caso aí, tem alguma evidência nos autos de cobrança de passagem dos brasileiros? Não teve. Não, só que a pessoa conduzindo Tá. Eu sou muito crítico a essa forma que a gente se trata aqui, esse transporte vinculado. Na verdade, é uma nomenclatura criada aqui na GR para esse tipo de transporte, que no limite, eu dar uma carona para um amigo pode ser considerado um transporte coletivo de passageiros. Essa é a verdade. Então, não acho que deveria ser objeto de regulação nossa, porque porque acaba sendo um interesse privado, isso aí que a gente está tratando. Então, a empresa transportando seus passageiros de um lugar para outro, é uma fazenda que colocou uma van, um veículo para transportar os seus trabalhadores da área para a cidade onde moram. Não vejo interesse público a ser tutelado nessa relação. Uma relação privada, que não deveria estar sujeita à nossa regulação. Muito embora a legislação traga uma possibilidade de regulamentação desse tipo de transporte, eu sou crítico a esse modelo, eu acho que é algo que eu não conheço em outros estados que seja feito, tá? E eu acompanho a Conselho Relatora por entender que, da forma como está redigido hoje os nossos normativos, acaba obrigando a gente a seguir dessa maneira, tá? Mas eu também sugiro, isso já tinha acontecido durante algum tempo atrás, eu acho que é necessário uma revisão da normativa nossa a respeito do transporte vinculado, que também é uma nomenclatura criada internamente na GR, para dar um permisso de interesse público a uma relação, para mim, é um interesse privado. Eu acho que a regulação ela tem que atuar com interesse público, uma externalidade, uma falha de mercado que existe no mercado. Nesse caso aí, a meu ver, não existe, é uma relação privada. É um empresário contratando alguém para transportar os seus empregados. Não cabe aí, a meu ver, uma regulação incidir sobre isso. Mais uma vez, no limite, aplicando essa norma ao extremo, qualquer veículo, qualquer pessoa que dê carona a outra pessoa está sujeita a ser autuada por um transporte vinculado, por não ter um veículo registrado aqui na GR para transportar passageiros. No limite, uma carona é um passageiro. Então, eu sugiro que seja promovida também uma avaliação da norma relativa ao transporte vinculado, por entender que este tipo de transporte não deveria estar sujeito à regulação da GR por envolver interesse privado no interesse público. Mas eu acompanho porque hoje a norma está acontecendo dessa maneira. Obrigado, conselheiro Marcelo, conselheiro Paulo. Eu acompanho o voto do relator e aqui eu faço uma outra recomendação, uma sugestão, né, considerando a participação do representante das empresas, né, concessionárias, do sindicato. Assim, chama a atenção, senhor Vilmar, assim, a quantidade de recursos intempestivos, né, que a gente tem recebido aqui, né? Então, eu sugiro, né, que fosse feito e aí podemos ser feito por nós também, né? Porque a intempestividade, né, além de representar
uma inobservância, né, da regra por parte dos concessionários, ela acaba prejudicando o melhor julgamento nosso aqui, né, na medida que esse recurso deixa até de ser apreciado, né, e realmente chama a atenção a quantidade de recursos intempestivos que a gente tem apreciado aqui nesse conselho, né. Então, eu gostaria de reforçar esse ponto, né, mas acompanho o voto da conselheira relatora. Item 6.4. Processo número 2022.000029.000.520. Interessados, Pécio Maia. Assunto: deixar de prestar, no prazo estabelecido, as informações sobre estágios pela ouvidoria da GE. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo. Assim, passa a palavra para a conselheira relatora. Presidente, nesse dos casos, a Pécio Maia foi manifestar mais de 20 dias após o prazo. Então, como está efetivo, eu não acredito. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanhe. Conselheiro Marcelo. Acompanho, fazendo coro aí a sugestão do conselheiro presidente. De fato, a gente percebe aqui na GR, eu também já mencionei isso, na verdade, não é só a questão da efetividade, eu vejo problemas em geral, de qualidade mesmo nas aspectos de defesa, seja no cumprimento de prazo, seja na abordagem das questões de fundo, de mérito, de maneira apropriada, de maneira muito genérica, a ausência de evidências corrobora as operações trazidas nas defesas. Eu acho que uma postura mais incisiva da parte deste conselho, como a gente agora já tem lutado na questão do não conhecimento em razão do não cumprimento de prazo, e vai provocar talvez uma reação da parte das empresas em trazer realmente deferidas, recursos, peças mais qualificadas ao debate para atender os interesses das empresas, porque de fato há muito que andar nesse sentido de melhoria do que é trazido aqui para a gente, para que as empresas se defendam dos seus próprios interesses. Realmente me surpreende muito, desde que eu cheguei aqui, o quão leniente as empresas são nesse ponto, de não dar a devida atenção à defesa dos próprios interesses. Realmente, isso atrapalha o julgamento, atrapalha a própria qualidade da coisa que é decidido aqui. Então, realmente, eu acho que a sugestão faço por. Obrigado, conselheiro Marcelo. Conselheiro Paulo. Acompanho o voto da relatora. Reforço a orientação, a recomendação que fiz há pouco e acrescento que, e aí também para avaliação de todos aqui do Conselho, né, um assunto até que a gente já havia adiantado, que nós vamos preparar, tão logo seja possível, né, um workshop sobre a regulação do transporte, né, de forma que a gente possa também abarcar esses pontos de atenção. Acho que é um momento importante para a gente fazer isso, né, com a participação, e aí de antemão, né, eu já convido aí a representação dos funcionários para que a gente possa também avançar, né? Não só o aspecto, digamos assim, mais punitivo das decisões que a gente toma aqui, mas também tentando, de certa forma, auxiliar nesse processo de capacitação, né, e até mesmo de um envolvimento maior, né, como já foi dito aqui nesse voto, tá, nesses votos. Tá? Então, acompanho o voto da conselheira relatora e Giovana, por gentileza. Sem assuntos do interesse do Conselho Regulador, a reunião está encerrada. Então, declaro encerrada aqui a sessão. Muito obrigado.